Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Araújo e vamos para mais uma videoaula de História. Na aula de hoje, vamos aprender sobre os costumes dos povos africanos. O conteúdo da nossa aula encontra-se nas páginas 62 e 63 do nosso livro didático. Então, vamos lá. Na aula passada, nós estudamos os reinos africanos e, através desse estudo, nós pudemos entender um pouco da variedade cultural do continente africano e como essa variedade cultural se deve, sobretudo, à grande extensão daquele continente. Sendo assim, há outros fatores que também vão determinar essa variedade cultural no continente africano, como, por exemplo, as migrações e também as colonizações, sobretudo feitas por países europeus. Agora vamos falar sobre os costumes do povo africano. Como a gente já falou, o continente africano ele vai ser muito extenso e, devido a isso, vai possuir uma grande variedade de povos. E com isso existirá também a variedade cultural, a variedade nos costumes. Por exemplo, esses povos eles vão ter costumes semelhantes e costumes diferentes. Por exemplo, vão ter os costumes diferentes que vão estar ligados, sobretudo, aos níveis tecnológicos diferentes de cada povo, como, por exemplo, os egípcios, por serem desenvolvidos tecnologicamente, terão costumes de uma forma. Já as outras tribos, que não vão ter tanto desenvolvimento tecnológico, vão ter outros costumes, vão ter costumes de caçar, de coletar e também de fazer seus instrumentos de ossos e pedras. Sendo assim, eles vão viver no mesmo continente, porém, o nível tecnológico que vai definir alguns dos seus costumes. Agora, costumes semelhantes em muitos povos da África será o culto à fertilidade da mulher, ou seja, a valorização da mulher fértil. Por que a mulher fértil ela vai ser tão valorizada? Porque uma mulher fértil ela vai ter muitos filhos. E esses filhos em uma tribo significavam muito, porque significavam mais pessoas para trabalhar na agricultura e também para ajudar na segurança da tribo. As mulheres férteis, elas muitas vezes vão ser raptadas, sequestradas. E isso vai gerar muitos conflitos e guerras entre tribos. A mulher fértil ela vai ser tão importante que, em caso de guerra, por exemplo, o chefe da tribo ele vai proteger, em primeiro lugar, as mulheres e as crianças. Agora vamos falar sobre as tribos do continente africano. As tribos, elas vão surgir dos primeiros aglomerados humanos. E esses aglomerados humanos, após descobrirem a agricultura e meios de sobrevivência, irão se estabelecer, sobretudo, nas margens dos rios. Diferente da região norte da África, onde lá tinha impérios como o egípcio, haverão reinos e tribos no continente africano que vão ter uma política ainda muito limitada. E muito dessas tribos, elas vão surgir sobretudo dos clãs. Os clãs familiares, povos reunidos através de laços sanguíneos, onde os chefes serão os guerreiros e o cargo de chefe será passado de pai para filho, onde o guerreiro governa, ele morre, aí passa o governo de chefia da tribo para o seu filho. Não há relatos assim de grandes sociedades de Estado organizado. Porém, é importante falar que havia alguns centros urbanos, como o Congo, Moçambique e o Chade, que vão ter cerca de 10.000 pessoas nesses centros urbanos. E também vai possuir uma certa rede de comércio. E ainda, os indivíduos dessas tribos, dessas cidades, eles vão ter uma vida média de 40 anos de idade. Outra coisa importante dos costumes dos povos africanos é a religiosidade. A religião dos diferentes povos africanos, ela vai ter influência dos colonizadores, como, por exemplo, vai ter influência
do catolicismo, como falei em aulas anteriores no Congo, que vai ter a conversão daquele reino, né, para a religião católica, e ainda a conquista islâmica, que também muitas vezes vai estabelecer muitos locais de culturas e povos que vão praticar o islamismo, mas falando sobre as religiões africanas, né, dos povos africanos, de modo geral, vai se ver que, em sua maioria, eles vão ser politeístas e seus deuses vão estar relacionados com os fenômenos da natureza. Esses deuses, eles vão ser os orixás. Por exemplo, vai ter a Iemanjá, que vai ser a deusa dos mares. Vai ter a Yansan, a senhora dos ventos e raios. Vai ter o Ogum, o deus da guerra e do ferro. E assim por diante. Mas algo que leva muitos pesquisadores e estudiosos a procurar entender melhor a religião dos povos africanos vai ser o sincretismo religioso. E o que vai ser o sincretismo religioso? Ele vai ser a forma que os africanos trazidos para o Brasil como escravos vão encontrar de continuar praticando a sua religião. O sincretismo religioso vai ser uma relação que os africanos eles vão fazer com os santos da religião católica. Por exemplo, Iemanjá, Rainha dos Mares, vai estar relacionada com Nossa Senhora da Conceição. Yansan, ela vai estar relacionada com Santa Bárbara. E Oxalá vai estar relacionado a Jesus. Por que o sincretismo religioso? Porque os africanos, quando eles chegavam aqui no Brasil para serem escravos, eles eram proibidos de praticar sua religião. Então, eles se utilizaram do sincretismo religioso para continuar praticando suas religiões e a sua cultura, mesmo no lugar onde ela era proibida. Eles também acreditavam em vida após a morte, né? Os africanos. E mais, é importante falarmos dos costumes africanos, porque eles estão enraizados na cultura brasileira. Por exemplo, na música, na culinária, aquela feijoada, por exemplo, que muita gente gosta bastante, ela vai ter uma origenzinha africana. E assim, por hoje é só, pessoal. Agora eu quero pedir a vocês que respondam o exercício. Agora, para ajudar vocês leiam esse texto complementar, O Livre Mercado na África Pré-Colonial, na página 65, para ajudar vocês a responderem o exercício, e que vocês comecem as leituras do capítulo 4 sobre o Renascimento para a nossa próxima aula. E por hoje é só. Tchau!